Oi, Oi, boa tarde. Eu falei, estava aguardando aí a entrada. Tudo bem, professora, doutora Débora Fava? e aí, Thaís, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Sim, um prazer enorme. Então, eu vou começar aqui me apresentando, né? Eu sou a professora Thaís aí, psicóloga, também faço parte aí da aula e a disciplina de saúde mental, e hoje eu estou com um prazer enorme de poder estar aqui com a doutora Débora Fava. Eu queria que se pudesse se apresentar aí para quem está nos assistindo. Tá, claro, Thaís, obrigada. É um prazer estar contigo também, mas acho que vai ser um bate-papo bem legal. Então, eu sou a Débora, né? Eu trabalho aí no contexto da infância e da adolescência já há bastante tempo, desde antes de me formar em psicologia já. E a ideia é poder a gente contribuir nessa, né? Eu poder contribuir nesse nosso bate-papo com a minha experiência, né? Tanto clínica quanto científica e de vida também, né? Como mãe de, de quem cria e tem esse desafio, né? Na prática. Mas juntando aí todos esses conhecimentos, né? Que eu fui adquirindo ao longo da caminhada. Então, espero que eu possa ajudar. Perfeito, muito obrigada, né? Obrigada aí pela tua participação, por estar aqui com a gente hoje. E eu vejo que há desafios, né, como profissional, como mãe, né? E Uhum. acho muito interessante aí os vários coraçõezinhos, o pessoal concorda aí, né? Ser profissional, ser mãe É. e o quanto isso é importante. Então, acho que para a gente começar, eu queria primeiro deixar claro, pessoal, a gente tem um chat, vocês podem participar, enviar perguntas que a gente vai, né, passar aí para a Débora, para ela poder responder a vocês, que dúvida vocês tenham. Mas acho que para a gente começar aí a nossa discussão, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, né, hoje, quais são as maiores causas de adoecimento psíquico na infância, adolescência, né, nas crianças. Eu acho que principalmente a gente vivendo hoje numa a questão dos acontecimentos, as influências que a gente tem, acontecimentos negativos, a pandemia, né, da Covid-19, as condições climáticas e hoje a guerra, né? Então, se isso tem influência, né, de como as crianças e os adolescentes passam. E a gente Falando já em criança, né? Na verdade, Thaís, assim, há bastante tempo, né? A gente já sabe aí que os problemas em saúde mental, emocional, comportamental em crianças e adolescentes, eles são multifatoriais, né? Então, lógico que a gente vai ter ali uma vulnerabilidade biológica para isso, mas principalmente o contexto. Então, anos de pesquisa nos ensinando aí que o contexto e especialmente as práticas parentais, né, são o carro-chefe aí, né, desse desenvolvimento. E aí, é claro, numa situação, como tu falou, né, de guerra, de pandemia, de distanciamento físico, né, dos pais não poderem ir trabalhar, logicamente, se a gente for pensar numa cascatinha e não em algo tão horizontal assim, uma coisa vai respingar na outra. Então, se eu tinha pais com uma prática parental boa, né, suficientemente boa, no momento em que eles precisam ficar em casa, eles estão com mais demanda de trabalho, ou no momento em que eles perdem os seus empregos e a renda baixa drasticamente, né? Que existe toda uma questão de saúde também envolvendo familiares ou eles próprios. Isso em cascata vai respingar lá no comportamento infantil, porque a forma como eu vou lidar com tudo isso, né? Então, os pais perderam em grande parte não dá para dizer que todo mundo, porque para algumas pessoas a pandemia foi uma chance de repensar algumas coisas, reorganizar e funcionar melhor, né? Alguns nichos profissionais dos pais se deram muito bem na pandemia, financeiramente, né? Falando assim, em termos de profissão, de sucesso. E aí, claro que isso impacta também positivamente nas crianças, mas não é a maioria. A imensa maioria sofreu muito, né, com isso. uhum, E aí a gente vem num contexto de guerra ainda, né? Pós parece não acaba essa desgraça, né? Em um contexto de guerra, uma ameaça aí de uma piora disso tudo. E vai impactar nos negócios desses pais, sabe? uhum. Impactar de forma geral na economia, né? Algum impacto vai ter na economia. A gente já está vendo alguns.
Então, isso tudo vem para dentro da casa, né? Não adianta ser lá no crânio o problema, mas respinga aqui, e aí eu tenho meu filho. Enquanto eu estou assistindo uma notícia, enquanto eu estou discutindo um negócio com o meu chefe, enquanto eu estou falando com o meu sócio, e aí vem o meu filho no meio disso pedir ajuda porque ele não conseguiu ser alfabetizado, porque o distanciamento físico não permitiu uma alfabetização boa. Então, assim, é uma série de problemas que se entrelaçam, né? Não, perfeito aí, obrigada. Acho que essa explicação multifatorial é importante e impactos positivos, negativos, a gente não pode dizer, né, como você trouxe ali, que isso foi negativo ou foi positivo, depende da constituição familiar e das consequências disso, né? Nós temos alguns comentários, então, primeiro, né, o participante, nunca me canso de escutar a Débora, super referência na infância e adolescência. Então, O outro, né, agradecimentos aí. Boa tarde, Débora, tudo bem? Como você enxerga a influência da transformação da comunicação multidiática, tecnologia e inovação influenciando no comportamento emocional, social, político e infantil? Eu nossa, acho. essa pergunta é muito interessante. Eu não sou a melhor pessoa para falar de política, assim, mas pensando nas outras questões ali, acho que também é mais apropriado a gente acabar falando aqui das questões de o quanto que a criança e o adolescente vai consumir tudo isso, né? Que está chegando, assim. É uma preocupação enorme minha, tá? Mas, assim, por trás da minha preocupação tem um embasamento científico nos mostrando, né? Já não é novidade, já tem aí uma década, talvez, de bastante consolidação que o uso de eletrônicos, o uso de games, o uso de consumir na internet, né? Seja lá o que for, né? Um próprio canal desses, né? Das plataformas, enfim, é tudo isso sem supervisão dos pais e com uma substituição daqueles outros daquelas outras atividades, né, que conhecidas como mais saudáveis, tipo brincar, estar com os amigos, estar com a família, sair para a rua, fazer esportes, né? Então, em detrimento disso, a gente já sabe que isso faz mal. Então, quando a gente vem num contexto de... Eu estava até baixando alguns artigos aqui, dando uma olhadinha no que tinha saído de novo antes de falar com vocês. E continuamos na mesma, né? O que aconteceu? A pandemia veio, trouxe toda essa comunicação e educação online, que eu acho que tem, né, entrando aí mais na pergunta da pessoa que colaborou aí. Aí o que acontece? A gente vem obrigatoriamente e coloca o nosso filho na frente da televisão, na frente do computador, né? E ali ele assiste as aulas, só que ali tem um mundo que tá assim, ó, nesse campo de visão, tá o mundo inteiro que ele quer. Então, pensando em crianças, né, e pré-adolescentes, ele com um controle inibitório mais deficitário devido à faixa do desenvolvimento deles, o que vai acontecer? Eu vou abrindo janelas, eu vou me comunicando no chat, eu vou criando... Eu vi isso acontecer com a minha filha de 7 anos, né? Hoje ela tem 8 anos, mas eu vi isso no primeiro e no segundo ano, as aulas online dela, e ela cria os amiguinhos criando chat, daqui a pouco exclui porque não quer mais, aí põe de novo porque agora quer. Então, essa inundação, assim, para eles que não têm maturidade para consumir isso, foi prejudicial. Estamos vendo agora, no retorno das aulas, está ainda mais claro o quanto que esse imediatismo, o quanto que essa dificuldade na socialização, né? Que ninguém estava preparado para, de repente, entrar em aula online, em escola online. Então, assim, a minha opinião, né, baseada no que a gente está vendo cientificamente, é ruim. Ela é uma opinião ruim, né? Tipo assim, olha, não tá legal o que tá acontecendo mesmo, assim. E o segredo para conseguir dosar essas coisas, a gente volta no início do que a gente estava falando, né, Thaís? Que é as práticas parentais, o quanto que os pais também vão estar saudáveis para poder ajudar os seus filhos a consumirem o online de uma forma segura, né? E não só o consumo, assim, desenfreado ali na internet, nos games, mas a própria aula online, assim, né? Como é que a gente vai ajudar crianças que... Raras crianças tiveram benefício na educação online, mas a maioria... E a gente já está vendo isso em algumas pesquisas, assim, trazendo como uma desmotivação para aprender, né? Eu vi adolescentes de ensino médio dizendo
eu não aprendi nada esse ano. Eu passei porque eu fiz o mínimo, mas o mínimo eu ainda fiz com consulta e conversando com os colegas. Então, assim, como é que tu vai culpar a escola que não estava preparada para ter um tema assim de repente, ou um professor que também, né, entrou nisso de paraquedas tanto quanto nós, né, pais e alunos. Então, infelizmente, a gente acabou respingando para o uso que traz prejuízos, né? Uhum. Não, com certeza, eu acho que você tem trazido, né, você trouxe uma coisa que a gente tem discutido já, os impactos, né, desses videogames, celulares, no desenvolvimento, e mais ainda quando ele é o único fonte de reforçamento, única socialização da criança, né, eu acho que é interessante. Aqui tem dois comentários, né, psicanalista Maristela, infelizmente em alguns casos o celular vira babá, né, e ela também diz que a criança é o que absorve e observa na casa. E temos uma pergunta aqui, a Tere Moura perguntou: Débora, como você faz a leitura das atuais violências recorrentes entre crianças e adolescentes na escola? Olha, teria que avaliar cada caso, cada contexto, né, para a gente poder, assim, falar especificamente desses diversos tipos de violência. Mas se a gente for pensar na violência mais falada, né, entre crianças e adolescentes, é o bullying, né, e o bullying virtual. E assim, gente, essas agressões todas, né, elas não vêm do nada. A gente não tem uma ideia de agredir de uma hora para outra ou porque simplesmente alguém fez algo que eu não gostei. Existe uma tendência dessa influência, tanto do que se aprende em casa. Alguém ele falou: a criança é esponja, ela absorve o que tem em casa. De fato, ela absorve tudo que tem em casa, mas não significa que uma criança agressiva sofra violência em casa, né? Mas talvez tenha déficit nas práticas parentais, na disciplina, isso, né, na demonstração de afeto e apoio. Pode ser que sim, não necessariamente uma violência, então a gente tem que cuidar só para não ser taxativo. Mas eu atribuo muito, né, pelo que a gente está olhando assim, em resultados de pesquisas mais abrangentes que tentam assim relacionar, né, o que tem a ver com essas crianças que estão com comportamento externalizante, né, mais agressivas, mais burladoras de regras, enfim. E o que tem em comum nessas crianças é a saúde mental dos pais prejudicada, né, especialmente estresse, depressão e irritabilidade. Então a gente vê isso sendo passado por ali. A gente vê o uso desenfreado e não supervisionado de eletrônicos, né? Então, uma criança pouco organizada, no sentido de ter uma rotina para cumprir tarefas, para desenvolver atividades com os pais, para brincar sozinha, né? Para fazer exercício físico. E, claro, a gente vê violência intrafamiliar, né? Então, eu venho, né, com todos esses fatores aí e tenho que ir para a escola, porque eu sou obrigada a ir para a escola. Quando eu vou para a escola, sem disciplina, sem afeto, sem cuidado e com um monte de modelos de agressão, e aí vamos focar especialmente aqui nos games que as crianças estão jogando, né? A gente ganha pontos, né? Não quero ficar aqui também batendo tecla na mesmice, mas todo mundo sabe. A gente ganha pontos por quantas pessoas a gente mata, né? A gente vai ganhando brindes, vai ganhando uma roupa nova, se eu mato tantos, o jeito que eu mato, enfim. Então, é claro que essa emocionalidade toda envolvida no game, ela passa e influencia a forma que eu vou me relacionar com as pessoas, né? Então, como é que eu vejo essa interface? Eu vejo exatamente uma ligação direta, né? A gente vai ver isso acontecendo de fato, assim. E o tratamento é muito complicado, né? Porque o ideal seria que a gente tivesse uma alternativa de instrumentalizar pais e famílias de uma forma mais universal. O que é isso? É quando a gente quer dar conteúdo para os pais antes que eles tenham problemas significativos, né? Porque problema todo mundo tem. Uma criança desobediente uma hora ou outra é normal, né? Uma que entra no meio da live tendo recebido, né, o aviso: ó, não entra, mamãe vai entrar numa live, ela entra. Então essas coisas
são esperadas, né? O que a gente quer é instrumentalizar esses pais para que eles tenham conhecimento. E se faz isso, sabe, Thaís? Se faz. Mas eu já desenvolvi cartilhas também, até em parceria com o governo, junto com a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Agora eu estava dando uma olhada no site da Unicef para ver o que tinha aqui de diferente. Eles têm uma estrutura lá no site, né, de cartilhas para que se chegue no público final. E eles tenham esse conhecimento que é embasado aí, né? São dicas, né, tips para pais. E eles, é tudo embasado, né? Bem bacana o material. O meu questionamento é, como que o consumidor recebe isso? Como que ele consome? Quem é que está consumindo? No meu consultório, no meu grupo de terapia, ou no meu grupo de programa de prevenção que eu faço na minha comunidade, eu estou tendo acesso aos pais. Eu estou tirando dúvidas, eu estou olhando para eles quem eles são, a dificuldade deles. Eu consigo ver se eles estão trazendo muita carga dos pais deles, né? Que, por exemplo, davam, né, palmada, brigavam, eram mais secos, né? Eu consigo ver isso e eu consigo, de certa forma, ajustar, mesmo num grupo. Quando a gente recebe uma cartilha, a gente não tem esse tipo porque é impossível ter, né? Não tem como acessar nesse sentido. Então, eu me questiono, assim, é claro que cartilhas são boas, mas elas não são suficientes, né? Então, é muito difícil a gente querer que uma criança se comporte bem se a gente não tem pais, assim, com um instrumento para conseguir se comportar bem enquanto pais e às vezes até enquanto pessoa, cidadão, enfim, né? Perfeito. Eu acho interessante essa colocação até dos games, que tem faixa etária. Então, tem pais que ainda atentam para isso. Ó, deixa eu deixar um aplicativo de jogos que esteja na sua faixa etária. Tem outros que não atentam. A questão de tempo, né? Que pode assistir. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que é tanta idade, tantas... Mas, assim, como que essa informação chega, né? Que nem você estava trazendo as cartilhas, as orientações. Acho que é um desafio para a gente, enquanto profissionais, né? Vermos como que a gente pode levar essa informação, né? Eu tô com, né, tem várias perguntas, vou trazendo aqui, tá? A Luciane Serra, ela falou, boa tarde, Débora, poderia orientar como lidar com grande impacto e prejuízo no nível atencional em crianças que tiveram que incorporar as telas no seu cotidiano, sendo que isso não é uma escolha? Então, acho que é a questão da atenção, como que ela influenciou quando teve que ir para a telinha e, né, penso a questão de distração, acho que como é que a criança com TDAH ou com alguns transtornos pode ter que se adaptar, né? Sim. Talvez ela me ache em cima do muro aqui, mas eu vou justificar. É que para algumas crianças, inclusive com TDAH, elas tiveram um benefício das aulas online, seja porque elas iam ter mais diversidade. Por exemplo, agora tu vai aqui e faz tal coisa por tanto tempo. Agora é uma aula de 20, 30 minutos. Agora é um vídeo que tu assiste. Então, algumas crianças se beneficiaram. E a gente não pode olhar para a atenção isoladamente. A gente tem que ver como que é o processo atencional dela e como que o processo da atenção dela se relaciona com memória de trabalho, com controle inibitório, com flexibilidade, né, com motivação. Então, claro, o que eu vou falar aqui nunca vai conseguir, olha, faça isso. Não, vamos olhar para aquela criança e ver como é que é esse conjunto dentro dela, né? Por isso que avaliações neuropsicológicas e um cuidado mais de perto é bem importante antes da gente passar dicas, assim. Mas, em geral, a maioria das crianças tiveram prejuízo, especialmente aquelas crianças de alfabetização. Porque, né, quando a gente trabalha com alfabetização, a gente, isso aí até aprendi com uma pedagoga, né, da minha família, assim, há uns anos já, quando eu trabalhava com pré-escola. Para eu saber se uma criança, para eu saber o caminho que ela está indo na alfabetização, eu preciso olhar como ela produz a letra dela. Né? Dependendo como ela produz a letra dela, ela vai ter mais facilidade ou menos dificuldade. Então, a gente tem que ajudar ela mecanicamente. O online perdeu isso. Né? Eu não consigo reproduzir. E aí no online a gente fez muitas atividades de digitar. Aí quando eu vou para o caderno e eu preciso produzir um texto com a minha própria letra, muitas crianças perguntaram, por quê? Eu consigo muito mais fazer aqui porque eu vou mais rápido, porque eu sustento mais a minha atenção e porque eu tenho mais motivação para digitar
do que de fato eu teria para escrever no meu caderno, algo que leva muito mais tempo, que borra, que tem que apagar, que tem que mexer de novo, sabe? Então, assim, Uhum. em geral, foi difícil para a maioria das pessoas, mas não necessariamente causou um prejuízo na atenção. Eu ainda não vi nenhum tipo de estudo trazendo assim, olha, o online trouxe prejuízo na atenção. Tivemos crianças com dificuldades de administrar muitos estímulos e principalmente Uhum. previsionadas, que foram várias, e não é culpa aqui de pai e mãe, porque eles também estavam fazendo o trabalho deles online, entende? Então a questão é, se eu tô sem supervisão e aí abre um chat, clica ali, vai para cá, eu entendi como é que funciona o Google e eu tô fazendo essas coisas todas. Bom, tô adolescente com o celular do lado, coisa que na escola já não estaria, porque o professor tá vendo. Então, nesse sentido, a gente teve uma perturbação. A atenção não se organizou bem nesse contexto, mas não significa, até agora eu não vi nada, que eu tenha tido um prejuízo de fato nesse processo cognitivo. Perfeito. Acho que isso diz um pouco do depoimento aqui da Aline. Ela diz: eu tenho um filho que tem TDAH e até os 4 anos eu não sabia como lidar com a situação. Até que fizemos uma orientação parental, que foi o divisor de águas para a regulação emocional. Mas ela diz que, Isso. infelizmente, a orientação que eu fiz não é de acesso para todos, pois o valor é absurdo e nós tivemos a sorte de ganhar uma bolsa para esse curso, né? Porém, não são todos que têm essa condição. Então, acho que traz muito disso, acho que da tua colocação ali, de que pode ser como não pode ser ruim, pode ser que seja um facilitador, mas o importante é diagnosticar, mas não para um rótulo. A diagnosticar é como eu vou gerenciar, é isso que, né, a Aline trouxe da regulação e que você trouxe na nota fala, como que é? Então, isso ajudou porque eu vou planejar, estar ali, ele tendo os tempos, mas a questão da alfabetização, que eu preciso desse processo, então a gente não dá para prever todas essas questões. Mas tem bastante questões, acho que, né, eu juntei essas do TDAH porque acho que foram temas que você trouxe, mas tiveram outras que estão trazendo bastante essa questão da dependência dos eletrônicos, né, que vem uma dependência muitas vezes emocional, e outra aqui, qual o papel das escolas, acho que voltando às escolas, ou Estado e Secretaria de Educação, para levar ferramentas e recursos para um melhor gerenciamento das emoções dos jovens, né? Então, acho que você trouxe a questão da cartilha, mas acho que a pergunta deles é, talvez, quais as ferramentas, como que a gente vai chegar nisso, né? Uhum. Olha, o papel eles têm que levar, né? E como é que eles têm que levar? Eles têm que contratar profissionais capacitados para fazer a formação continuada desses professores, né? E aí, profissionais capacitados na área da saúde mental, né? Eu tenho uma experiência do meu doutorado com o município de Caxias do Sul, né? Que é aqui do Rio Grande do Sul. Eu acabei fui contratada por uma escola para dar uma palestra para os alunos. A professora, a coordenadora, a diretora gostou muito, falou: ah, vamos fazer uma coisa maior. Aí vou ver para te contratar para algo maior da rede e tal. Eu falei: olha, eu tenho uma ideia, eu preciso fazer uma intervenção com um grupo grande. E aí foi a chance de fazer isso, né? Se tivessem que despender dinheiro e eu podendo já ter o auxílio delas para poder fazer meu doutorado ali. E aí o meu doutorado consistiu na validação de um programa de formação de professores que eu já tenho há bastante tempo, assim. Então a gente conseguiu atingir ali toda a rede municipal, todos os professores da rede municipal de primeiro a terceiro ano do ensino fundamental. Então o programa ali consistia, né, em eu ter essa entrada de formar professores para gerenciar suas próprias emoções, para entender o desenvolvimento infantil, para conseguir organizar eles, para manejar o comportamento infantil em sala de aula, enfim. Então, se a gente tem um estado ou um município, enfim, que consegue promover isso para as suas escolas, a gente já está com muitos passos à frente, porque os professores não têm, né? Dos retornos que eu tinha dos professores quando estava fazendo o programa, especialmente lá, foi que, nossa, finalmente alguém está olhando para a gente, porque só vem aqui, dão ou manual, ou coisinha, ou, né, cartinha para os alunos, e ninguém se preocupa para ver se a gente de fato tem as habilidades socioemocionais e conseguir entender as nossas emoções. Tipo,
Tem escolas lá que a professora tinha que dar lanche para as crianças na sala de aula, porque não tinha refeitório, porque a chuva tinha derrubado, né? Outros lugares, né, com crianças muito vulneráveis socialmente, vítimas de violência, vindo, né, nesse contexto todo para a sala de aula. Então, a gente tem que olhar mais de perto, né? Se os governantes puderem trazer o público da ciência prática e levar para dentro da escola para auxiliar esses professores, isso seria fantástico, né? Eu aposto muito nesse programa de prevenção aí, e tem muitos bons autores que fizeram intervenções em escola. A gente só precisaria que a política, né, se organizasse para conseguir direcionar a verba e tempo e estrutura para as escolas poderem fazer, porque não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de ter as crianças assistidas enquanto tu pode fazer a formação de professores, ou tu ter como né, ter os professores fora do horário de sala de aula. Então, tudo isso é uma logística, mas assim, é possível, né? Alguém se debruçar em cima disso faz acontecer, a gente sabe, né? Aí é uma questão política, né? Que eu não Sim. gosto tentar muito publicamente, mas enfim, com organização se consegue. Perfeito. Que privilégio dessa escola aí, ter a Débora Fava aí. Que delícia. Mas eu acho que é legal isso que você coloca. Por exemplo, você está buscando, né, a parte científica, e os governos, estados podem verificar e às vezes fazer parcerias com universidades, onde implementem programas, né, não nessa... Acho que não tão robusto, porque isso requer uma pesquisa, um embasamento todo, mas às vezes é começando pequenininho, é começando olhando no olho daquela professora, olhando no olho daquela... Como é que você está se sentindo hoje? Né? Eu acho que isso, dessa questão de validação, a gente fala tanto em validação dos sentimentos, né, para as crianças, e essas profissionais que estão educando estão sendo validados, né? E esses pais, né? Então, você só tem que cuidar do teu filho, ou você tem que trabalhar e cuidar do filho, né? Obrigatório. Então, acho que é uma coisa bem importante aí, né? Tem uma pergunta aqui, estamos observando a ascensão de transtornos de personalidade, tais como narcisismo, como consequência da superexposição, como consequência da superexposição da comunicação, games, etc? De novo, é multifatorial, pode ser sim, né? Mas eu diria muito mais, assim, ó, uma criança que está super exposta a games, o que está faltando nela? Está faltando o convívio familiar, tá faltando harmonia familiar, tá faltando educação dentro da família, né? Educação para disciplina. Então, assim, eu acho que o exposição ao game já é uma consequência, já é né, um problema causado aí pela dificuldade da interação familiar. Mas sim, sem dúvida, a gente tem games ali que falam muito sobre isso, assim, né? Inflam muito o ego da criança. E aí, bom, é um processo simples e básico de aprendizagem, que é a modelação, né? Então, quem é da psicologia e está assistindo sabe, né? Albert Bandura nos explicou isso muito bem aí há muitos anos já, e continua sendo uma das principais formas de aprendizagem, né? Então, tá ali, principalmente para comportamento agressivo. Isso é ponto pacífico na ciência, assim, ó. Se eu assisto conteúdo agressivo, eu vou ter maior chance, né? E aí a gente tem aí um experimento básico, lembra, Thaís, o experimento do Bogodol, né? Em que quase todas as crianças, né, tiveram o comportamento agressivo após ter visto a agressão, assim. Então, ela vai impactar nisso. E falando de personalidade, né? Algumas pessoas acham que a gente não pode fazer diagnóstico de transtorno de personalidade na adolescência e na infância. Pode, mas é muito mais difícil que tu consiga fazer, porque a criança vai ter que estar muito distoante do que é esperado do desenvolvimento dela, e com prejuízo muito grande para o próprio desenvolvimento, né? Não só para as relações ali. Mas a gente tem visto muita influência digital, né? Em grupos de WhatsApp, de Telegram, de blá 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 e tudo mais ali, em que as crianças se organizaram de uma forma para que elas não precisem de um terapeuta, né? Então, por exemplo, assim, se eu tô triste e me corto para fazer autolesão em mim, né? Que é uma outra coisa que a gente tem várias dicas na internet de como se autolesionar e não deixar os teus pais ver, né? Então, se eu me sinto triste, me corto ali, eu tiro uma foto, mostro para os meus colegas, e os meus colegas
como forma de validar o meu sentimento, eles se cortam também e mostram foto para mim. Então, esses grupos organizados por crianças completamente adoecidas do ponto de vista da saúde mental e que estão aprendendo coisas que são completamente ruins, né, para eles, para a saúde deles, eles estão ali se encorajando e as pessoas não veem isso, os adultos não veem isso, porque eles estão protegidos pela tela, né? Tem ali um certo sigilo mais fácil de se conseguir. Então, personalidades instáveis e com muitos problemas de relacionamento interpessoal, né? Crianças com personalidade ali com um distúrbio da autoimagem, um distúrbio de quem eu sou, né? Provocado por tantas irrealidades que a gente observa, né? Em Instagram, em TikTok, outras redes. Então, sem dúvida, esse ponto aí que a pessoa comentou é fundamental da gente olhar para ele, mas a gente tem que agir, tem que intervir. Como é que nós vamos intervir? Entendendo como essa família funciona e ajudando a família a funcionar de uma forma mais saudável. Bem bacana isso que você trouxe. Eu acho que essa questão de vício, e eu acho que isso até responde, acho que você pode até, talvez complementar, mas acho que essa já vem a resposta dessa pergunta que trouxeram aqui, né? Um comentário foi: os jogos vão direto na dopamina, e a dopamina dopa, é o prazer que está por trás, não deixa de ser um vício, né? E a pergunta que outra pessoa trouxe, a Camila, diz assim: para os adolescentes que já tinham tendência a vícios em eletrônicos ou foram obrigados na imersão ainda maior pela pandemia, como proceder agora? Eu acho que um pouco você trouxe essa questão da família e apoio, acho que se pudesse complementar, o que você acha? Se tem alguma coisa para fazer? Porque, assim, eles foram... Primeiro, assim, né? Eu acho que a pergunta é muito da Camila, é muito assim: ah, agora você tem a tecnologia, use o computador, use o celular. Agora acabou, né? Vamos voltar ao presencial. E daí, como que fica quando, às vezes, ele estava em aula, às vezes ele estava distraindo, vendo outras coisas, né? Como lidar com essa situação desse vício em eletrônico, né? Então, acho que junta com outras perguntas ali também, né? Esse ser babá, né? Então, os pais estão trabalhando, deixar ali. Como é que fazer agora, diante da situação que nós estamos vivendo de mudança, né? Olha, esse aí, como tirar a criança dos eletrônicos, né? É bem isso, Thaís, que tu reforçou, assim, ó. É olhar para a família e ver qual é a dificuldade da família. Não adianta querer ficar fazendo combinado com a criança no consultório e ajudando ela a ver o que ela perdeu e trabalhar com uma entrevista motivacional e tal. Não é por aí. Isso é parte da solução. Mas a parte mais importante da solução está em olhar para ver assim, por que que a criança precisa buscar aquela fonte de prazer e, né, ali da dopamina que o amigo falou, e entender que, bom, no momento em que ela ficar ali se dopando, né, com o game, outras coisas deixam de ter interesse. Então, a gente tem visto agora crianças em estado de anedonia. Eu não sinto mais prazer em absolutamente nada das outras coisas, porque a única coisa que me dá prazer é estar aqui. Então, assim, no último ano, especialmente, eu trabalho muito fazendo avaliação, não necessariamente segurando os pacientes aqui comigo. Às vezes encaminho o paciente para terapia com outros profissionais. Mas eu faço essa consultoria diagnóstica e foram muitas as vezes em que eu ouvi crianças e adolescentes olhando para os seus pais e dizendo: eu não tenho interesse em vocês, eu não amo vocês e eu não quero passar mais tempo com vocês. Então, assim, perdeu completamente esse interesse. Isso é super grave em termos de desenvolvimento no longo prazo, eu me desconectar com a minha família. E eu não estou falando de crianças com algum transtorno do neurodesenvolvimento, estou falando de crianças que estavam com o desenvolvimento típico até essa inundação, né, que fez super mal para elas. Então, é olhar para essa família e ver o que está faltando nessa família que ela já não é mais fonte de prazer. Só que aí, quando a gente vai lá olhar para essa família, é que a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Geralmente eu vou ter pai e mãe adoecido. Só que, às vezes, o profissional que está ajudando elas ali não consegue ver o que tem para além da foto da mãe no Instagram, para além do sucesso profissional do pai na empresa dele, para além da mãe que está se destacando na área dela. Por quê? Porque isso, às vezes, é onde eles estão colocando a energia toda deles ali,
Mas a gente tem que olhar para todo o resto. Então, eu já vi também profissionais dizendo, ah, mas como é que pode eles estarem adoecidos? Na verdade, é porque eles não querem se relacionar com o filho também, porque eles estão, olha só, vão em festas, estão dando palestras, vão em congressos e tal, né? Só que, gente, não é só isso, né? Aquilo ali é uma faceta, é o que tu vê, né? Mas, ou o que eles querem mostrar, mas a gente tem que ter essa aproximação mais de perto. E aí, quando a gente olha mais de perto, a gente vê pais e mães em muito sofrimento, né? E é uma chance boa que a gente vai ter na clínica de poder ajudá-los. Mas aí eu me pergunto como é que a gente vai fazer isso no macro, né? E no macro, aonde a gente tem o maior número de crianças e pais reunidos é em escolas, e é ali que nós vamos ter que entrar com programas de formação de professores, de pais, né? De ajudar essa comunidade escolar ali, né? De pais a poder olhar para si, a valorizar a saúde mental, a valorizar a interação familiar, a entender que o filho vai se negar, né? Eu tive, por exemplo, recentemente dois adolescentes que se negaram a comer e a tomar banho enquanto não tivessem os eletrônicos liberados como antes. E são adolescentes que evadiram a escola, né? Há 2 anos não vão na escola. Bem grave a situação. Eu acho que e esse ponto ele é bem importante e a gente tem que analisar individualmente, né? Não dá para a gente dizer que é um todo, que é igual para todo mundo, né? E eu acho assim que é um problema muito sério essa questão do vício, que ele deu um espaço, né? Como a gente está vendo, e tem que se analisar, não pode se analisar, acho que um recorte, né? O que ele postou, eu acho que achei muito interessante, colocou, o que ele postou nas redes, o pai não está interessado por ele, tá em sofrimento, ou ele tá em sofrimento porque ele acaba se esquivando, tá fazendo outras coisas porque a relação fica aversiva. E aí até o pai conseguir perceber que essa relação tá aversiva em ambas as partes, porque ele não teve momentos, o momento que ele tinha era diferente, era de brincar ao ar livre, de repente no isolamento tirou tudo isso, né? Então acho que analisar cada perspectiva antes da gente poder intervir, eu achei isso sensacional, sempre tem aparecido na tua fala, e de fato, né, a gente dizer o que é aquele ambiente, qual que é aquele contexto, né? Tem uma fala que fala um pouco, né, do Guga Gonçalves aqui sobre o julgamento, né? Acho que o posicionamento de valores, o certo e errado, moral, e perante a Constituição Nacional tem que estar muito bem posicionado antes de todo indivíduo acessar conteúdos violentos, né? Eu acho que é muito disso nessa pergunta, essa fala ali da questão moral, ética, o que é certo, o que é errado, é proibir, não é proibir, mas é permitir como, qual que é a Constituição moral, acho que é um pouquinho disso, se puder falar, acho que é um pouquinho que o Guga trouxe aqui. A gente entrar na seara, né, de quais valores são bons ou não, a gente não vai terminar essa live nunca, né? Mas ponto importante, né? Quais são os valores daquela família? Do ponto de vista da psicoterapia, né, no campo da clínica, a gente trabalha mais voltado para, vamos ver, né, quais são os teus valores e se de fato tu tá vivendo uma vida que com ações que vão na direção desses teus valores. E o que a gente acaba observando ali é que, às vezes, eles até têm, por exemplo, um valor de respeito, né, o valor de estar em família, enfim, mas eles não estão fazendo isso, mas eles justificam o não estar fazendo isso por esse valor. Por exemplo, eu estou trabalhando que nem um condenado de segunda a segunda, eu faço todas as coisas e eu não tenho tempo para ti. E quando eu tenho tempo, eu preciso também descansar. Por exemplo, né, uma fala de um pai e de uma mãe. A questão é, tudo isso é para dar a escola, a comida, etc. Né? Independente do nível socioeconômico, essas histórias se repetem. Só que aí eu me distancio do meu valor de estar em família, eu me distancio do meu valor de ter momentos respeitosos e de carinho com os meus filhos. E coloco que é por causa disso. Então a gente precisa, né, ajudar, fazer com que essas informações cheguem para as famílias para que elas possam repensar. Eu estou fazendo algo por isso, mas ao mesmo tempo estou me distanciando disso. Então deve haver algum outro caminho para se chegar e atingir esses valores, né? Esse é o ponto principal, assim. Talvez não seja, olha, o motivo deles estarem fazendo errado não é ruim, né? O motivo pode ser bom, a motivação dos pais pode ser boa. Agora, a forma como o caminho que eles estão usando para isso está sendo um tiro no pé, não está funcionando, né?
Então não dá, por isso que eu me preocupo muito com as informações que, bom, aqui a gente está fazendo uma live, eu tenho meu perfil, até que eu não sei se tem um perfil profissional ali, mas de qualquer forma, o que acontece? A gente fala aspectos gerais, mas não pode ser a minha fonte de consumir informação, não pode ser pelo Instagram, né? Porque a gente não consegue fazer esse atendimento mais individualizado, né? Como tu disse, a gente está se preocupando aqui em não taxar as coisas, né? Não dar dicas simplórias, assim. É olhar para esses fatores de uma forma integral, de uma forma sistêmica, né? Perfeito, acho sensacional esse olhar, né? Que a gente faz, mas também tem que cuidar, como a gente está falando dos pais, não ter um recorte. Ah, a Débora disse isso. Não, ela disse isso para esta pergunta, né? E para essa situação. Então, eu acho que é bem interessante quando a gente diz, às vezes incomoda as pessoas, quando diz assim, nós temos que analisar cada caso. Mas me diga, às vezes quer uma resposta de algo pronto. Pelo sofrimento e pela angústia, né? E eu acho que isso, né, da questão de nós somos diferentes, tem uma fala daqui, do Interville aqui, que diz que bacana, somos únicos, tanto para remédio como para processos. Cada um tem uma experiência, um estímulo, o cérebro não está estimulado igual. Então, acho que isso diz muito do que a gente está trazendo, essa reflexão, do sentido, né? Nós somos diferentes, nós temos histórias, perspectivas diferentes, práticas parentais diferentes, né? E que, assim, que o ambiente vai ter influência. Eu acho que isso é uma das coisas que tem muito trazido. E por conta do ambiente, a mídia, as relações, por conta da pandemia, isolou-se externo, relações, e o ambiente ele ficou muito fortalecido na questão digital. Né? Aqui até o Google ele perguntou uma coisa assim, né? Ele fez um comentário. Hoje o marketing digital e a comunicação online discutem sobre uma sociedade futura onde todos tenham acesso às tecnologias sem distinção de gênero ou sociais, mas as grandes barreiras são os conflitos emocionais, né? Então, eu acho que traz muito disso, de que isso está abrindo, ele abriu porta para uma possibilidade, essa questão, né, de termos acesso livre a todos, buscar condições, quem não tinha condições, encontrar tablets, mas assim, como lidar com essas barreiras emocionais quando isso aparece? Então, assim, como que eu vou lidar? E eu vejo muito, né? Claro, vou te passar a palavra aí, mas de como que essa família vai lidar com isso, como que esse ambiente vai lidar com isso, né? A criança se frustra porque você diz agora, não, chega. Como que eu vou lidar com a frustração? Como que eu vou lidar com as diferentes emoções decorrentes? Ah, eu fiquei com raiva porque não deu certo no jogo, jogou o celular, jogou o tablet. Como lidar com essas emoções, né? Que é isso que eu acho que ele está trazendo. As barreiras nós temos uma condição. Como lidar com essa condição que afeta o nosso emocional, né? Esse é o ponto de maior, diria, nevrálgico ali, né, da situação toda. Porque se eu... Vamos olhar, por exemplo, que tu trouxe ali da frustração, né? Se eu tenho meu filho e o meu filho se frustrou com alguma coisa, e se eu tenho conhecimento, e a maioria de nós, mesmo os leigos, nós sabemos algo muito claro. É importante que a criança aprenda a se regular, então por isso ela precisa de frustração, né? Aquela coisa de aprendendo a cair que a gente aprende a levantar e a seguir em frente. Ok, isso é uma informação de senso comum. Agora, o que acontece na prática é, quando eu tô ali e eu vejo meu filho se frustrar, aquele comportamento do meu filho significa algo para mim. E quando eu me conecto com o sofrimento do meu filho, né? Vamos botar por exemplo, nem todo mundo se conecta. Olha quantas versões a gente pode ter. Mas aí eu me conectei com o sofrimento do meu filho. E eu me sinto responsável, de certa forma, por fazê-lo feliz. Ou então eu lembro de coisas a meu respeito, e de como eu senti aquilo e de tudo que eu esperava dos meus pais quando eu era criança e adolescente. Então, se eu vejo uma frustração do meu filho criança ou adolescente, eu acabo indo na busca, Thaís, por sanar aquilo. Só que aquilo não é da criança, aquilo é meu. Então, o que eu tô fazendo diante de uma frustração acaba sendo egoísta, porque eu tô pensando na minha de pai e mãe, se eu tô com paciência, se eu tenho coisas para fazer. Tanto que, olha só, às vezes numa conversa com pais, a gente consegue entender quando os pais fazem o que deveria ser feito, que é, por exemplo, assim, né? A criança se frustrou e tu diz, olha, filha, realmente, às vezes é ruim não ter as coisas na hora que a gente quer, mas por enquanto é isso. E eu continuar lavando a minha louça, continuar
trabalho, os pais se sentem, ah, não, porque eu tava cheio de coisa para fazer e assim, ó, eu fiz isso, nem dei atenção. Só que quando aí eles fazem de uma forma errada, claro, né? Não fazem a validação ali do momento e tal. Mas eles ficam no 8 ou no 80. E de novo voltar para eles. É porque eu não tinha paciência, é porque eu tava com pressa, aí eu deixei ele chorar. Só que o deixar ele chorar não é isso que a gente está querendo. A gente não quer que a criança fique chorando sozinha. Às vezes ela pode acabar chorando sozinha, mas o que a gente quer não é o choro, o que a gente quer é a oportunidade dela se sentir compreendida e ter o tempo dela de se autorregular sem interferências. Entende? Só que aí os pais trazem isso como algo para eles. E por que que eles trazem algo para eles? Porque eles não estão tendo conhecimento sobre isso, né? Então, mas o que foi que ele falou de marketing digital que aí eu já não lembro se foi na minha Ele falou hoje o marketing digital é comunicação online, discute que uma sociedade futura tem um acesso à tecnologia. Então, que todos vão ter acesso, mas as grandes barreiras são os conflitos emocionais, né? Eu acho que essa questão de acesso para todo mundo, mas né, quais são os conflitos? Quem é o consumidor e o que está passando com ele, né? É esse o ponto. Não, com certeza. E eu vejo bem importante que você traz bastante a questão dos pais, das práticas que eles utilizam, do ambiente e da sua história de vida, né? Então, o quanto autoconhecimento, como eu me expressar, peraí, o que aconteceu aqui? Ele tá brabo, mas eu tô irritada, eu vou conseguir manejar? Ou é melhor nessa hora eu não falar? O que eu digo assim, vai impor limite? Veja, você vai conseguir dizer não até o fim ou não? Né? Porque se diz, eu tô cansada, eu não aguento, e aí vai ser pior, né? E aí, muitas vezes, eu acho que vem discursos prontos, né? Que vem em orientações, ou pegam recortes, né? Porque a psicóloga disse que tinha que dizer não. A psicóloga disse que eu tinha que deixar lá no cantinho, né? E não, a gente tem que analisar, será que deixar no cantinho para esta criança neste ambiente, né? Que ela orientou, é o adequado? Ou será que eu olhar para ela, abraçar, tudo bem? Eu entendo que você esteja sofrendo por isso. A questão de validação, né, de sentimentos é uma das coisas bem importantes. E eu achei muito interessante esse teu olhar, né? Como que eu valido o outro se eu não fui validado? Ou eu estou validando a frustração dele quando eu não fui validado na minha frustração. E eu estou ensinando ele a não se frustrar, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter ali, ele é fundamental. E eu vejo que é um privilégio os pais que têm essa possibilidade de fazer terapia, orientação de pais, para poder se enxergar na relação, né? Eu acho que é um ponto bem interessante aí. Nós temos alguns pontos, né? Essa questão, né, de jogos. Tem uma aqui que trouxe um relato, né? Minha filha, né, acho que isso foi no período anterior, né? Sofreu no período de alfabetização, tiveram que procurar escola que voltou às atividades antes e aulas de reforço escolar, fora a colaboração em casa, né? Eu acho que são pontos que aqui, né, foi trazido, olha, eu consegui perceber que meu filho precisava voltar antes, né? Eu acho que isso mostra um cuidado dos pais, né? E tem uma pergunta que a gente estava falando que veio agora, né? Como acolher o filho no momento de frustração? Pode dar um exemplo com você, Débora? Sim, na verdade, depende da frustração e o que o frustrou e do contexto de onde os pais estão, né? Mas, em geral, a gente espera que os pais olhem para o motivo da frustração, né? De uma forma a pensar na consequência, mas que olhe para o sofrimento a pensar na validação. Então, o que é validação, gente? Validação é eu validar aquilo que é válido, é eu mostrar para a criança que o sentimento dela tem valor. Então, se ela tá triste, chorou, porque vamos por uma bobagem, vamos dizer assim, a bobagem, dependendo do que ela fez, talvez tenha que ter um tipo de consequência dos pais, mas a forma como ela se sente por aquilo tem valor. Então, é eu poder dizer, né, é muito ruim quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E o que os pais preferem dizer? Tu quer tudo sempre do teu jeito, tu tem que aprender a esperar. A criança que está sofrendo ali, ela precisa ser compreendida para depois aprender alguma coisa. Se tu quiser ensinar para ela uma coisa quando ela está ali, tu não vai conseguir nada disso. Pensa vocês,
Se vocês estão super incompreendidas num lugar, num ambiente, vocês estão mal, em sofrimento, e alguém vai dizer, olha, faça isso. Vai entrar no ouvido, vai ser do outro, tu vai dar um soco na cara de quem tá falando contigo naquela hora. Porque o que tu precisa é ser validado, é ser compreendido, né? Tu, eu digo o sofrimento, teu sentimento. Mas o fato de eu mostrar pra criança que, olha, tem valor isso que tu tá sentindo, e agora as coisas vão ser assim, é um exemplo clássico, né? Por exemplo, um adolescente quer sair para uma festa e ele teve um péssimo desempenho escolar, não fez as tarefas de casa, tá com coisas acumuladas e tal, e vocês vão dizer, olha, é sexta-feira, eu sei que tu queria sair, mas tu não vai sair, tu vai ficar com a gente, vai ter um final de semana tranquilo, vai pôr a tua escola em dia. Porque não sei o que, porque vocês, meu Deus, nunca gostam de mim e tal. Blá, 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 blá. Como é que a gente valida uma agressão dessas, né? De um adolescente contra os pais dizendo assim, ah, filho, eu deve estar sendo ruim para ti mesmo não poder estar com teus amigos. Não é? É verdade. E tem valor aquilo que ele está sentindo. Então, depois disso, é que eu vou sentar com ele, vou ajudar a fazer um planejamento, vou dizer por quê? Porque a consequência dele não ter se organizado deve existir. Então, uma coisa é eu pensar na consequência, a depender do comportamento que teve ali, geralmente um comportamento ruim, né? Um mau comportamento, e olhar para a frustração, para o sofrimento e mostrar que tu respeita aquele sofrimento dele. As duas coisas têm que andar juntas, né? Isso é uma disciplina assertiva. E não é fácil, né? Não, nessa questão. Oi? Exige muita habilidade nossa, e não só a habilidade da informação, né, Thaís? E tu é mãe também. Então, a gente, por mais que a gente, né, que trabalha nessa área, tu também trabalha um monte com desenvolvimento. Se a gente sabe de tudo isso, nem sempre é fácil. Às vezes a gente tem que respirar muito fundo antes de fazer alguma coisa, e mesmo assim, às vezes a gente se inunda com aquele sentimento, né? Então, é uma habilidade, assim, que a gente tem que... Não é não errar nunca, mas é diminuir bastante a chance da gente errar com nossos filhos, né? Essa é a ideia. Com certeza. Até tem uma pergunta aqui, um comentário, né? E quando os adolescentes aprendem a ser assertivo nas colocações e os pais não aderem à validação, mesmo fazendo treino de pais? Aí nós vamos ter que fazer um treino de pais melhorado. Aí é o que eu chamo das sessões familiares, né? Eu trabalho a orientação para pais, independente do contexto, assim, claro, eu tenho algumas variações, mas vamos pensar numa situação dessas, eu oriento os pais, aí melhora o comportamento da criança, a criança ou adolescente começa a se comportar bem, mas ainda tem algum tipo de ajuste fino a se fazer. Traz a família inteira para a sessão e vamos treinar aquelas habilidades nas intervenções no setting clínico, assim, isso ajuda bastante eles, porque a gente vê a coisa acontecendo na hora, a interação acontecendo na hora, e aí a gente trabalha com o processo de modelação e de interferência direta, assim, então, acho que foi uma psicóloga que deve ter perguntado isso, não, uma estudante, aí, se puxar mais na orientação aí. Alguém até comentou que máximo precisa de dedicação e investimento de tempo, né? Eu acho que isso, sim, né? Independente da área que a gente esteja, mas com crianças e adultos, né? Crianças envolve a dedicação com a criança, com os pais, para eu trabalhar com isso, para eu modelar uma resposta. Às vezes ele agiu pela história de vida, né? Então acho bem interessante. Gente, tá muito bom aqui, Débora, mas nosso tempo tá terminando, assim. Tem várias perguntas, eu vou tentar trazer essas duas pra gente como últimas perguntas aqui. Um tá perguntando assim, né? A Evelyn, como está o ensino de inteligência emocional nas escolas? Faz parte do currículo escolar ou ainda não? E aí outro já continuando, né? Então, acho que perguntando se a inteligência emocional faz parte do currículo. Eu sou profissional da comunicação e tenho um projeto de inserção na PNL das escolas públicas, mas existem barreiras e conflitos de interesse quando lidamos com o poder político X, né? Então, assim, acho que um perguntou se obrigatório, parte do currículo, e o outro, né, tá trazendo essa questão das dificuldades de inserção. É obrigatório, tá? Então, todas as escolas devem ter um programa que seja integrado à educação socioemocional, né? Então, eu preciso ter como é que eu vou te explicar? É mais horizontal do que vertical, não é uma disciplina, né? Mas ela tem que estar presente em todas as disciplinas. E aí, muitas escolas estão adotando programas, né?
esses programas, às vezes são livros, são, né, manuais e que vão sendo usados ao longo do ano em diferentes disciplinas. Mas aí eu volto e bato numa tecla, assim, né? E em 2018 eu tive a oportunidade de fazer a formação de professores numa escola, um centro educacional Menino Jesus, em Florianópolis, que eles investiram muito na capacitação de professores. E lá a gente trabalhou bem isso, assim, ó, quanto que de fato vai fazer diferença eu ter um livro sobre educação socioemocional se eu não tenho professores ainda bem organizados com esses conceitos e botando em prática, né? Então, na minha opinião, é muito mais algo de interação diária do que de um programa específico voltado para os alunos. Mas sim tem, né, esses programas e a obrigatoriedade e sim temos problemas na implementação também por causa disso que ele falou. Né? As questões políticas dão muito entrave aí, principalmente nas escolas públicas. Eu acho excelente essa colocação, né? Aqui tem uma pessoa dizer, nossa, seria interessante ter esse programa, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente tem de fundamental importância a questão de inteligência emocional, gerenciamento das emoções, né? A gente fala de, né, como que eu vou me gerir para gerir o outro, né? Então, diversos fatores que acho que você trouxe também em relação aos pais, às práticas parentais. Primeiro, o ambiente de socialização, a família. Né? E segundo, eles vão para a escola, então eles precisam ter esse acolhimento. Então, né, vai uma família, acolhe, valida, e vai para a escola, e daí não tem essa validação, ou se tem uma professor que tem alguns conflitos e acaba levando isso, tem afetado. Então, por isso, eu vejo que a gestão tem que estar toda com esse olhar humano, com esse olhar empático. E eu vejo que você traz muito isso, a questão ali, né, da empatia, de você validar o comportamento da criança, né, validar o que ela fez e como comportamento, eu acho que você diz muito, né, na sua aula, não é validar a criança ou invalidar, é o comportamento dela, a emoção que ela teve. Você não é assim, você está se comportando dessa forma, você está fazendo isso. Eu vejo que isso ele é muito importante, a gente trabalhar com a criança nessa perspectiva, né? E com os adultos, de como eles vão fazer isso. Né? Uhum. Porque a tendência nossa, às vezes, porque você fez isso, você é aquilo, né? Não, você não é aquilo. Né? Nós somos um conjunto, né, de comportamentos, de características, ora eu vou ser de um jeito, ora eu vou ser de outro, né? Então, essa questão, acho que é o último comentário, desafios da adolescência precisa de acolhimento estruturado, precisa de né, isso acho que foi uma percepção aqui, mas vejo que sim, né, e você sempre traz essa questão da estrutura, família, pais, né, todas essas redes de apoio. Então, a gente agradece muito, Débora, poder estar aqui com você. Foi um momento muito leve, muito gostoso. Passou voando aqui, né? Vontade de ficar a tarde toda aqui, acho que com várias perguntas, uma participação ativa, mas muito obrigada. Que legal, eu que agradeço. Parabéns aí a PUC Paraná também por estarem fazendo, né, essa semana de lives aí. Parabéns para vocês e muito obrigada por me incluírem nelas, tá? Um beijo para todo mundo. Obrigadão aí. Beijo. Beijo Tchau, a tchau. todos. Obrigada aí pelas participações. Bom, tchau, tchau.